Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar as expressões regulares em Python. Vem comigo! Então vamos direto ao ponto e vamos começar aqui com os nossos exemplos práticos, demonstrando para vocês passo a passo como que a gente utiliza e faz um tratamento nos textos. Bom, mas primeiro, para que servem, as expressões regulares? Isso nos ajuda muito quando a gente precisa analisar, tratar textos, quando a gente quer encontrar algum padrão no meio de algum texto ali, de alguma frase, seja de uma notícia, de blog ou coletar dados de redes sociais, encontrar termos que são mais utilizados. Para isso a gente utiliza as expressões regulares. E o Python ele já traz um pacote pronto para isso que facilita muito o nosso trabalho. Eu vou mostrar passo a passo aqui para vocês. Aqui eu deixei escrito para vocês um conceito mais detalhado do que é uma expressão regular. Então é o seguinte, uma expressão regular é um método formal de se especificar um padrão de texto. Mais detalhadamente, é uma composição de símbolos, caracteres com funções especiais que, agrupados entre si e com caracteres literais, formam uma sequência, ou seja, uma expressão. Essa expressão é interpretada como uma regra que indicará sucesso se uma entrada de dados qualquer casar com essa regra, ou seja, obedecer exatamente todas essas condições. Mas vamos ver na prática como que isso funciona, que fica muito mais fácil para entender. Primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o pacote RE do Python, que é de Regular Expression. Já importamos. Aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai criar uma lista com dois termos de busca, ou seja, a gente vai criar essa lista aqui, tá? Um termo é a palavra informações e outro termo a palavra negócios, tá? E aqui para o nosso exemplo a gente vai criar um texto para a gente procurar essas palavras dentro desse texto. Então olha só, o nosso texto é: existem muitos desafios para o Big Data. O primeiro deles é a coleta de dados, pois fala-se aqui de enormes quantidades sendo geradas em uma taxa maior do que um servidor comum seria capaz de processar e armazenar. E mais algumas coisas aqui. Eu não vou ler muito para não ficar muito extenso. Mas aí o que a gente vai fazer agora? Vamos gerar aqui a nossa lista de pesquisa, ou seja, nós vamos pesquisar se a palavra informações e a palavra negócios estão dentro desse texto. Aqui agora a gente vai criar um texto armazenando nessa variável que chama texto. Então agora aqui a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai procurar a palavra informação e negócios dentro do nosso texto. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um loop for, tá? E vai passar a lista de pesquisa. O que tem na lista de pesquisa? As duas palavras, informações, negócios. Então, na primeira busca, ele vai olhar todo o nosso texto e vai ver se aquela palavra tem no texto. E vai passar simplesmente a informação para a gente se ele encontrou ou não. E vai passar de novo, porque nós temos a segunda palavra aqui. E vai também exibir para a gente se ele encontrou aquela informação negócios dentro do texto. Se aqui a gente criasse uma lista com 10 palavras, ele ia fazer um loop 10 vezes. Bom, então vamos lá. Executando aqui, a gente vê o seguinte. Na primeira passada dele, ou seja, ele pesquisou a palavra informações naquele nosso texto. E ele encontrou a palavra. E no segundo loop, ele buscou a palavra negócios naquele nosso texto. E ele não encontrou a palavra. Tá? Essa é uma forma que a gente pode pesquisar palavras dentro de um texto. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir um caractere e utilizar esse caractere para separar as palavras. O que a gente faz? Vamos armazenar o caractere arroba dentro de uma variável ali, split term, ou seja, é um termo que vai separar as palavras, executamos e vamos criar uma frase. A nossa frase é: qual o domínio de alguém com e-mail pessoa@gmail.com. Criamos a frase e aqui simplesmente a gente vai usar o método split do pacote RE e vai passar ali o termo que a gente quer separar e a frase. Então olha só, ele separou aqui, tá vendo pra gente, pessoa do gmail.com. Isso, por exemplo, a gente pode usar se a gente tiver uma lista de e-mail ali e a gente quiser pegar só os nomes sem o domínio. Enfim, dá para fazer uma série de coisas. Aqui eu estou mostrando alguns exemplos
O conceito é o mesmo para qualquer mineração de texto, e isso a gente pode usar em diversas situações que a gente vai estar tratando ali no nosso dia a dia. Aqui a gente vai criar uma função chamada encontra padrão e vai passar dois parâmetros, uma lista e uma frase. É exatamente o que a gente fez no nosso primeiro exemplo. Só que aqui é para a gente economizar código. A gente está colocando isso dentro de uma função, já criando uma função para isso. Então olha só, vamos criar a função. E se inscreve aqui no canal porque toda segunda, quarta e sexta eu trago os vídeos novos sobre ciência de dados, sobre Python, Machine Learning, análise de dados, tratamento de dados. Trago exemplos passo a passo e isso pode te ajudar muito e agregar bastante conhecimento para você. E aqui a gente vai criar uma frase padrão, tá? Com esses caracteres. E uma lista de padrões. Já criamos. E aqui a gente vai chamar a nossa função encontra padrão. Vamos passar a nossa lista e a nossa frase. Olha só, aqui ele vai encontrar tudo que a gente passou lá na nossa lista para encontrar na nossa frase. Vamos criar aqui uma outra frase e agora vamos utilizar esses caracteres aqui. Olha só. Ou seja, a gente pegou a frase e separou tudo palavra por palavra. E como esse comando pode ser útil? Como que a gente pode utilizar? Quando a gente está fazendo uma análise de sentimento, que a gente precisa coletar um texto gigantesco e separar palavra por palavra. E dando peso às palavras, ou seja, ver qual palavra se repete mais, qual palavra se repete menos e assim por diante. A gente consegue quebrar um texto separando palavra por palavra e jogando isso dentro de uma lista. Vamos criar aqui um outro exemplo. Vamos criar uma frase chamada esta é uma frase de exemplo. Vamos verificar quais padrões serão encontrados por aqui. Então a gente vai criar a frase e a nossa lista de padrão. E o que a gente quer encontrar? Qual o padrão que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar esse símbolo aqui, essa sequência de caracteres aqui, tá? Como uma expressão regular, ela se refere ao que? É uma sequência de letras minúsculas. Esse outro padrão é uma sequência de letras maiúsculas. Essa outra expressão regular aqui, ela significa o quê? Uma sequência de letras minúsculas e maiúsculas. E por último, essa expressão regular significa o quê? Uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. A expressão regular é isso aqui, ó. É uma expressão regular, ou seja, uma sequência de padrões que formam uma expressão regular. A gente cria um padrão para procurar dentro de um texto. Então, se a gente agora chamar nossa função e passar nossa lista de padrões e a nossa frase, olha o que ele vai encontrar. Ou seja, pesquisando aqui, ó, pesquisando na frase sequência de letras minúsculas. Ele encontrou todas essas sequências de letras minúsculas. Aí, pesquisando na frase, que é o nosso segundo padrão, ou seja, sequência de letras maiúsculas. Ele encontrou essas duas aqui, E e V, que está onde? Ó? E de esta e V de vamos verificar. Ou seja, são as duas únicas letras maiúsculas que ele encontrou. Aqui, ó, pesquisando na frase, esse padrão aqui, essa expressão regular, que significa o quê? Sequência de letras minúsculas e maiúsculas. Então ele vai trazer o texto todo, porque tem tudo ali, letra maiúscula e minúscula. E, por último, essa sequência aqui, essa expressão regular, é uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Então, ele vai pegar a palavra, ou seja, uma letra maiúscula seguido das letras minúsculas. E aqui é a mesma coisa, a palavra vamos, porque tem uma letra maiúscula seguida de letras minúsculas. Então ele achou a palavra esta e vamos. Então aqui eu deixei já uma tabelinha de escape codes, que são o quê? São alguns códigos já específicos para encontrar padrões nos dados. Por exemplo, dígitos, não dígitos, espaços. Então olha só, a contrabarra D minúsculo, a gente procura um dígito. Contra a barra D maiúsculo, a gente procura um não dígito. A contrabarra, né, a barra invertida, S minúsculo, a gente procura se tem espaço, se tem uma nova linha e assim por diante. Aqui, ó, o prefixo R, antes da expressão regular, evita o pré-processamento da expressão regular pela linguagem. Colocamos o modificador R do inglês que é raw, cru, né?
imediatamente antes das aspas. Dessa forma aqui, ó, se a gente executar, olha só, tá vendo? E agora, para a gente ver na prática aqui, para a gente usar esses escape codes, vamos criar uma frase, tá? Uma frase qualquer aqui, e vamos criar uma lista de padrões com aqueles escape codes. Então olha só, criamos a frase e a lista de padrões. Quando a gente chamar a nossa função, olha só, então a gente vai pesquisar na frase. O contra barra D significa o quê? O contra barra aqui D+, sequência de dígitos, tá vendo? D maiúsculo, sequência de não dígitos, sequência de espaços e assim por diante. E aqui está tudo detalhadinho para vocês. Eu vou deixar esse material disponível aqui na descrição do vídeo, que aí você pode fazer o download já com os caracteres ali, o material tudo pronto. É só você executar passo a passo, pode testar aí na sua máquina, que isso é um trabalho que facilita muito a nossa vida quando a gente está fazendo data mining, né? Ou seja, a mineração de dados em texto. E quando a gente está fazendo algum trabalho de mineração de dados, mineração de texto, a gente utiliza muito expressões regulares também com Python e com outras ferramentas do Pandas, por exemplo, para fazer tratamento de dados, análise de dados. E dá uma olhada nesses dois vídeos que eu vou deixar aqui como sugestão para vocês, porque isso pode te ajudar bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.